Eu sou Leila Donária e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse programa. Vocês que estão aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos. Hoje é um programa muito especial. Inclusive, eu estou de rosa, em homenagem a esse Outubro Rosa. Nós vamos, durante esse mês, trazer algumas pautas relacionadas ao câncer. E são pautas, assim, que são extremamente importantes. E antes de começar e de apresentar a minha convidada para vocês, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 de altura. Eu tenho cabelos pretos, abaixo do ombro, que hoje tá levemente ondulado. Eu tô levemente maquiada. Tô usando uma camisa cor-de-rosa. Uso brinco e colar dourados. Eu também tenho aliança em uma mão aqui, do meu marido, meu amor. Eu estou num cenário, atrás de mim tem uma parede cinza bem escura, ao meu lado uma estante bem decorada, com alguns livros, alguns vasos. Tô sentada, na minha frente tem a minha convidada e um microfone. E ao centro dessa mesa, onde nós estamos sentadas, tem a logo do meu programa numa TV bem grande, a logo com o seguinte escrito, dizer todo mundo pode entrar, que é o nome do meu programa. Seja muito, muito bem-vindo. E a minha convidada de hoje, ela tem uma história... Gente, eu acho que é a história mais rica de detalhes que eu conheço. E olha que a minha história também é rica de detalhes, mas a dela supera e assim, demais a minha história. Porque é uma história de superação, uma história de garra. E eu quis muito, assim que eu a conheci, trazê-la aqui. E ela é Gisele. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Bom dia, Leila. Obrigada pelo convite. Bom, gostaria também de fazer minha apresentação audiodescritiva. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo enrolado. Hoje eu estou com o cabelo de coque. Estou usando uma camisa branca, brincos dourados. Estou usando anel e colar dourado. Gente, esse programa daria para ser sobre diversas pautas. Eu tô falando com uma mulher negra, uma mulher maravilhosa. Eu tô falando com uma mulher que tem uma história incrível de superação. Daria pra gente ficar aqui, sei lá quantas horas, falando sobre a história da Gisele. Então, hoje a gente vai dar alguns caminhos para essa história, mas eu já queria convidar você a seguir a Gisele. Ela que também é palestrante, né, Gisele? Já vamos deixar aqui o Instagram da Gisele. Qual que é seu Instagram, Gisele? Meu Instagram é @Gisele, com Y no final, F de força, R de resistência, Almeida. Arrasou. E aí, Gisele, queria começar esse momento com a sua história. Conta pra mim, quem que foi a Gisele? Criança? Como é que foi a sua vida? Conta pra gente. Leila, eu quero começar dizendo que eu tô muito feliz e eu sou uma admiradora sua. E sou uma fã quando eu te conheci ali por alguns amigos. E comecei a te seguir e me espelhar muito em você. Ah, imagina. Somos nós. Vamos lá. Bom, a Gisele Almeida nasceu numa família muito pobre. Meus pais... eu sou do noroeste do Paraná, sou de Maringá. Os meus pais moravam numa zona periférica. Meus pais eram cortadores de cana. E então, eu nasci a filha mais velha do casal. Minha mãe, 16 anos. E tinha casado já há 2 anos, acho que Sua mãe casou época, com 14 anos? Com 14 anos. Uhum. E aos 16 teve a Gisele, em seguida ela teve mais 4 filhas. E todas mulheres? Todas mulheres. Uma casa de mulherada. Casa de mulheres. Nós somos a casa das 7 mulheres, porque depois a gente teve a minha irmã, que veio depois. Entendi, 7 mulheres. E aí, os meus pais cortavam cana. Eu morava numa zona periférica, então morava avó, tio, tia, tudo muito perto. A gente morava ao fundo da casa da minha avó, numa casa sem piso, uma casa de chão de terra, e de tábua, lata, umas coisas assim. A gente não tinha um banheiro como a gente tem hoje. E eu lembro que desde muito pequena a minha mãe desenvolveu muito a questão da autorresponsabilidade.
porque ela trabalhava, eu tinha que cuidar das crianças. Então, quando eu tinha 8 anos, ela já tinha 5 filhas. Então, eu tinha que cuidar das crianças. Você cuidava de todas as suas irmãs? Todas as minhas irmãs. Com 8 anos? Com 8 anos. A minha irmã mais nova tinha meses para 1 ano, essa época. Então, claro que sob o olhar da minha avó, das minhas tias que moravam ao lado, mas a responsabilidade de cuidar da casa, fazer a comida. Ali com uns 12 anos, aí eu comecei a lavar roupa e fazer outros trabalhos mais assim para casa. Uhum. E aí, o meu pai, assim, muito um olhar, Gisele, você precisa estudar. Pelo menos até o 2º grau, que é o que eles conheciam, são o que o município, o estado fornece. Porém, nem ambos não tinham estudos. Nada de estudo? Poucos estudos. Uhum. Minha mãe parou na 3ª, 4ª série. O meu pai ali na 5ª série. E eles tinham essa consciência, Gisele, da importância, porque eles queriam dar uma vida diferente, que você tivesse um acesso diferente. Na verdade, o que fica contraditório na história dos meus pais, que é engraçado. Porque minha mãe fala, e eu descobri há pouco tempo isso, eu achei que esse desejo… Eu tinha um desejo de trabalhar em banco, e por incrível que pareça, eu trabalho numa instituição financeira hoje, há 13 anos. Eu tinha esse desejo de trabalhar em um banco. E os meus pais, eles pareciam contraditórios, porque eles falavam assim, filha, você tem que estudar pelo menos, né, o 2º grau, para você não cortar cana. Mas o desejo deles era que eu fosse uma atendente, uma recepcionista, algo assim. E maravilhoso isso também. Só que quando eu falava para minha mãe, eu quero trabalhar num banco, a minha mãe virava para mim, filha, tira isso da sua cabeça. Isso não é pra gente como nós. Tipo, olha onde a gente vive. A gente mora num lugar onde tem a criminalidade é alta. Naquele tempo, também a questão da prostituição. Então, por um cenário um pouco caótico. Então, para os meus pais, eu terminar o 2º grau e ser uma recepcionista, uma atendente de supermercado, qualquer coisa assim, para não ir cortar cana para eles, já era sucesso. Entendi. Mas você queria mais. Mas eu queria mais. Isso sempre esteve dentro de você, desde muito pequena. Sempre esteve dentro de mim a vontade de mudar a minha vida, financeiramente mesmo, economicamente. Cuidar das minhas irmãs, porque as minhas irmãs se espelhavam muito em mim. E como eu era a primeira, eu tinha essa cobrança comigo. Uhum. Porque eu falava, se eu não mudar a minha vida, como que minhas irmãs vão seguir o que eu vou fazer? Era esse o meu primeiro incentivo. Ser alguém para que minhas irmãs tivessem alguém para seguir. Porque a gente não tinha alguém na família formada, alguém que tivesse um trabalho assim, além de trabalhar ou em roça, ou de diarista, empregada doméstica, alguma coisa assim. A referência mais que a gente tinha dos meus tios era meu tio, acho que atendia imposto de gasolina. Acho que a maior referência que eu tinha era uma tia que era técnica em enfermagem, que ela era considerada enfermeira, não tinha uma faculdade, mas ela era enfermeira, então era a pessoa mais bem-sucedida da família. Entendi. Isso. E aí, Gisele, aí você foi com 12 anos, a sua realidade era cuidar das suas irmãs, lavar, passar, cozinhar, e vocês ainda viviam nessa casa, vocês ainda eram pobres, assim, paupérrimos mesmo. Como é que é? Conta isso pra gente. A gente morava no fundo da casa da minha avó quando eu nasci. Uhum. Depois, quando a minha terceira irmã nasceu, meu pai, ele conseguiu comprar um terreno e começou a construir a nossa casa. Então, a nossa casa, ela demorou uns 25 anos para ser construída, na verdade. Que a gente morava. E eu morei nessa casa até os 28 anos. Mesmo trabalhando numa instituição, já mudando de vida, a gente morou. Porque tinha aquela questão do apego, da família estar por perto. Até que chegou o momento da gente se mudar. Na infância, a nossa casa, eu me lembro que o ano era 97. Nós foi construir o nosso primeiro banheiro. Com vaso, com patente. Uhum. Não tinha chuveiro quente, porque a minha mãe achava que gastava energia, então eu tinha que economizar. A gente, por mais que a gente era muito pobre, a gente não passava fome. Mas era aquilo ali o básico. Arroz, feijão, um ovinho, alguma coisa muito simples. Foi até engraçado essa semana. Eu tava sem tapioca na minha casa, né? Fui fazer café da manhã para as minhas filhas. E falei, amor, eu vou fazer ovo batido. Dele, ovo batido?
que é isso? Eu falei, um ovo com farinha, você nunca comeu? E aí ele falou assim, não, eu faço com crepioca, um recheio. Não, é que às vezes só tinha 1 ou 2 ovos. E nós, como nós éramos em 8 em casa, 6 filhas e os pais, tinha 1 ou 2 ovos, a minha mãe colocava farinha e batia, então aumentava. Então aquilo virava a mistura da casa. E aí foi muito engraçado, porque daí ele comeu, gostou. E eles não têm trauma? Não, nem um pouco. Eu tenho orgulho, né, de contar essa história e às vezes reviver algumas coisas, porque eu acho que já começa a ir valorizando, né, toda a sua história, a sua trajetória de vida. Que legal. E aí, como é que foi? Aí você estudou até você terminou vocês moravam no Noroeste. Isso, em Mandaguaçu, ao lado de Maringá. E aí você ficou em Mandaguaçu até quando você estudou? Conta a sua trajetória escolar pra gente. Bom, eu estudei lá, vou falar o nome do bairro, as pessoas vão associar. Então, eu nasci na Vila Guadiana, em Mandaguaçu. Lá eu estudei na escola municipal, estudei um período também em contraturno de escolas, esses que dão um apoio ali, né, para as crianças, para desenvolver algumas coisas. Então, eu tive muito foco, que eu iria mudar de vida. Então, todas as oportunidades que eu tinha para aprender alguma coisa, eu aprendia. Então, na escola, eu sempre tive boas notas, sempre fui muito boa aluna. Estudar, eu não sou aquela pessoa que vou para casa e fico estudando, mas se eu prestar atenção, eu aprendo e depois eu não precisava estudar em casa. Até porque você não tinha tempo de estudar em casa, né? Isso. Era uma menina muito levada. Minha infância foi muito boa, apesar da pobreza. Então, a gente jogava bola na rua, porque era rua de terra. Quando chovia, era difícil ir pra escola. Tinha que amarrar uma sacolinha até no joelho, porque ia atolando os pezinhos no barro. A escola, a gente ia a pé, porque na minha casa a gente não tinha carro. Meu pai mal tinha uma bicicleta. E tem essas histórias. E era longe a escola? Não era muito longe, eram umas 4, 5 quadras da minha casa. Então, ia todos os amiguinhos ali, né? Os primos, todos da mesma idade. Então, era uma infância feliz. E aí, depois de um tempo, eu até, voltando à questão que a minha mãe me falou, e hoje eu super compreendo essa fala, porque quando a gente é mãe, hoje eu sou mãe de gêmeas, e a gente não quer frustrar, a gente quer dar o melhor pro filho e evitar sofrimento. A gente quer isso. Então, eu entendo muito essa fala da minha mãe, de ela falar que isso não é para nós, né? Isso não é para nós. E ainda mais uma menina negra, lá da Guadiana. Como que vou me posicionar dentro de um banco, né? A gente nem tinha conta, meus pais não tinham dinheiro para guardar, não tinha dinheiro para emprestar, não tinha. E aí eu saí da 4ª série, a 5ª série a gente já ia estudar no centro. Então o ônibus passava, a gente ia de ônibus estudar, fiz a 8ª série. Nessa época da adolescência foi uma época bem crítica, assim, para mim. Eu um tanto mais revoltada, porque os meus pais também tiveram um período de alcoolismo. Então, meu pai, por um tempo, ele ficou alcoólatra. Quando meu pai se cura disso, a minha mãe se torna alcoólatra. Então... E você era meio que a responsável da casa. Da casa, sim. E a minha mãe, é muito legal que a gente se reconhece e a gente superou isso, né? Não tem perdão, a gente não precisa perdoar os nossos pais, eles também precisam nos perdoar. Então, a gente reconhece, a minha mãe reconhece, o meu pai também. E eu também reconheço que eles fizeram que foi melhor, né? Que eles me deram que foi melhor dentro daquilo que eles podiam. E as coisas principais foi a questão do meu pai sempre falar: filha, aonde você chegar, com quem você estiver, você mantenha a humildade, trata as pessoas como elas merecem, independente de quem seja. Então, é muito legal isso de você trazer essa essência, porque muitas vezes a gente consegue alcançar coisas muito legais, coisas que eram inacessíveis na infância, né? Por exemplo, eu viajei para a Europa, conheci já 10 países, né? Entre os Estados Unidos e a Europa. Cara, isso nunca na vida, se eu falasse para alguém, ia rir da minha cara. Até na escola, eu lembro assim, a forma que era olhada, porque eu era menina negra do fundão da vila, que andava com a galera mais... a galera mais bagunceira de escola. Algumas foram para o mundo do crime, outras... Foram várias coisas ruins que aconteceram com amigos ali de 13, 14, 15 anos, que a gente não caminhou mais junto depois de um tempo, porque cada um fez suas escolhas. E até mesmo outros que não, e quiseram ter uma vida mais simples. Eu sempre falo, porque as minhas irmãs, elas têm uma vida... A gente tem uma condição financeira diferente e uma vida diferente, financeiramente falando.
Mas o meu pai, eu me preocupava muito com isso, assim. Eu quero que a minha irmã estuda. Tem 2 que estudou um pouco mais e as outras 3 não. E uma ainda é jovem, tem 16 anos. E aí eu ficava muito brava, eu ficava estressada. Eu falava para minhas irmãs, você tem que estudar, tem tanta coisa boa pra gente acessar. Mas pensando em coisas materiais, né? Que também proporciona felicidade. E o meu pai falava, filha, não é só isso. As suas irmãs estão bem, então tá tudo bem. E aí um dia meu pai falou isso pra mim, eu parei e a gente começou a viver melhor. Porque minhas irmãs construíram a família delas, nós 5 somos casadas. Apenas a minha irmã mais nova que não. E aí a gente começou a viver melhor, porque eu parei de cobrar minhas irmãs. Sim, porque a vida é uma escolha, né, Gisele? Cada um escolhe aonde quer chegar, para onde quer olhar, né? Eu acredito que, sim, existem muitas barreiras que a sociedade impõe para quem nasce pobre, para quem nasce pessoa negra. Mas você tá aqui mostrando pra gente que é possível, mesmo, né, numa condição de vulnerabilidade extrema. Se você tem esse foco, se você realmente tem esse desejo, se você vai atrás, se você, assim, rala. Eu imagino o quanto você não ralou nessa vida, assim, sabe? Mas é possível. E eu acho que esse é um recado para, de repente, quem tá ouvindo a gente, né? Seja uma pessoa aí na sua adolescência, que a Gisele acabou de falar que foi uma fase difícil para ela, ou mais, independente da idade, mais novo ou mais velho, é possível que você mude a sua história. E isso depende muito para onde você tá olhando, né, Gisele? A Gisele é prova disso, né? Sim, eu sempre vislumbrei muito, assim, coisas que eu queria alcançar. Não só bens materiais, mas também a questão da família, lugares que eu queria estar, acesso. Caminhos que realmente, quando você fala em adolescentes, quando você faz essa fala, me remete muito quando eu desejei ser palestrante também. Que era muito para mostrar, ir lá na vila. Inclusive, essa semana, vai ser acho que a primeira vez que eu vou fazer essa fala lá de onde eu vim. Que era para mostrar para os jovens, aqueles que querem ter uma vida diferente daquilo, do seu contexto, é possível. É difícil? É muito difícil. Mas a gente tem que escolher quais são as consequências ou que a gente vai arcar. O preço que você quer pagar, né? Exatamente, o preço que você quer pagar. Porque qualquer caminho tem ônus e bônus. E aí você tem que ver o que você está disposto. E aquele caminho, eu acredito que seja mais difícil de conquistas, o sucesso, o resultado, né? E a realização, eu acho que ele é maior. Sim. A porta mais estreita, ela é mais difícil de entrar. Mas com certeza esse caminho é mais próspero, sim, né? A porta mais larga, que é da criminalidade, né? De um dinheiro que às vezes vem muito fácil. Essa porta, ela pode ser mais larga para entrar. Mas esse caminho, ele com certeza vai ter aí muitos percalços, né? Quando você diz isso, eu tive um amigo que a gente estudou da 5ª série até 2º grau. E a gente era muito amigo. Ele era, de fato, um homem negro, assim, de pele bem escura, bem retinta. Né? Eu sou uma mulher negra de uma pele um pouco mais clara. E ele entrou nesse mundo do crime e a gente conversava. E eu falava pra ele, né? O apelido dele era Neguinho. Eu falava, sai dessa vida, ainda dá tempo, não sei o quê. Aí ele falava assim, Gi, esse caminho, aonde eu cheguei, só tem 2 Cs. Ou é cadeia ou é caixão. E, infelizmente, foi um amigo, né, da minha adolescência, da época que eu estava virando jovem, que ele foi morto pela polícia por conta da criminalidade. E teve um tempo que eu não acredito nas coisas, todas as coisas que ele acabou fazendo por conta da proximidade que a gente tinha de eu conhecer ele. Então, foi muito difícil, assim. Eu imagino. Você vê que, de repente, era uma pessoa amiga, uma pessoa boa, que às vezes tinha um coração bom, sim, e que cai nesse mundo, né? E muitas vezes é irreversível, né? É irreversível. Isso é muito triste mesmo. Mas continuando. E aí você foi pra faculdade. Como é que foi isso? Meu Deus, eu fico imaginando sua família. Quando você passou nesse vestibular, como é que foi? Conta. Então, na verdade, eu tava bem perdida quando eu ia pra faculdade. No sentido assim, eu não tinha aquela cobrança para ir para faculdade nem incentivo, porque para os meus pais era até eu terminar o 2º grau, e eles nem sabiam direito como que se formava, as profissões, eles não conheciam muito.
E aí eu fui fazer a faculdade, eu fiz uma faculdade particular. Eu não emprestei vestibular, porque eu não tinha nem R$80 para pagar a inscrição. Não sabia de caminhos de que a classe humilde poderia fazer um vestibular de graça. Faltava muita informação. E falta para muita gente, né, Gisele? Ainda. E falta. Porém, eu sempre trabalhei. Mas depois que eu cuidei das minhas irmãs ali, com 13 anos eu comecei a cuidar de uma filha da vizinha. Também fui catar laranja. Então, na época da férias da escola, eu queria comprar... Eu lembro que tem uma história que eu queria comprar um fichário do KLB. E a minha mãe comprava aqueles cadernos de capa mole, que era Floresta. E eu queria muito, né? Do Kiko, Leandro e Bruno. E aí minha mãe, vai trabalhar, né? Você quer, você vai ter que trabalhar. E eu ainda não cuidava, acho que dessas crianças. Ou foi depois que eu cuidava, não me lembro. E eu lembro que meu salário era R$30, que eu cuidava dessas crianças. Não dava nem para comprar o fichário. E eu fui catar laranja. Então ia eu, minhas amigas. Então pra gente era divertido, porque ia todo mundo. Então a gente trabalhava as férias todas para comprar um material bonito, canetinha colorida, o fichário, né? E você comprou o fichário? Foi a minha primeira realização. Foi o fichário do KLB, usando do lado, de zíper, maravilhoso. E desde então eu descobri que tudo que eu quisesse ter de bem material, eu ia ter que correr muito atrás. Então, aí eu fui fazer unha de casa em casa, trabalhei em salão, cabelo, sobrancelha. Então, eu fui aprendendo. Então, tudo que tinha de oportunidade, trabalhava de diarista, às vezes de sábado. Tinha uma família lá que a minha mãe trabalhou, e aí eu fiquei trabalhando. E talvez chegava o pessoal lá todo do Natal, daí as pessoas tudo da minha idade ali, os jovens, né, os netos dessa mulher, e eu falava, gente, eu tô aqui limpando. Não tô discriminando nenhuma profissão, quero deixar claro que eu respeito. Sim. E todas são muito importantes, né? Sim. Mas eu queria ir além. Existe, né, os subserviços, né, profissões de subserviência, né? Então, assim, não são muito dignas, tanto quanto qualquer outra, mas a gente sabe que o reconhecimento, a gente até falou isso num podcast aqui, vem do resultado, né? Então, esse reconhecimento financeiro, ele vem de profissões aonde você prioriza em resultado. Então, essa questão intelectual, né, ela é importante. Exatamente. E aí, eu fui fazer unha num salão. Cara, juro, essa história é muito louca, porque era do lado do Sicredi. E todo dia eu ia no Sicredi tomar um café e pegar umas coisinhas pra comer. Porque na minha casa não tinha, tipo, café da manhã, né? Às vezes tinha um pão, a gente comprava, passava os caras vendendo pão. E eram uns pãozinhos amanhecidos. Então, minha mãe tinha dinheiro pra comprar aquilo ali, quando tinha. E aí eu ia no Sicredi, eu ia de bicicleta, saía lá da Guadiana, 40 minutos de bicicleta, trabalhar no salão. E eu chegava lá, ia lá no Sicredi, que era do lado, pegava um chá, um copo de chá, uns coisinhos que sempre tinha, e voltava comendo. Ia fazer unha. E eu passava, eu ficava deslumbrada, porque eu via as mulheres todas elegantes, o ar-condicionado, e a foto da família em cima da mesa. E eu falava assim, eu quero trabalhar em banco. E aí isso restaurou aquela minha vontade de 5, 6 anos, que quando a minha mãe falou isso, eu apaguei da minha mente. E eu fui lembrar quando eu fui trabalhar nesse lugar, que eu tinha uns 15, 16 anos. Então eu estudava e trabalhava. E aí passou o tempo, fui para a faculdade. Você fez faculdade do quê? Eu sou formada em administração. Uhum. Aí eu fui para a faculdade. Entrei na faculdade, descobri que lá dava bolsa de escola. Porque nessa época que eu entro na faculdade, eu me formei o 2º grau, fiz um curso técnico de administração. Nesse período que eu me formei em 2º grau e fiz curso técnico de administração, eu fui trabalhar no supermercado de guarda-volumes. De guarda-volumes, eu fui para caixa. De caixa, eu fui ser assistente administrativa, auxiliar administrativo. E aí eu fui para a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que quem trabalha lá tinha bolsa. Eu falei, gente, mas é isso, eu preciso agarrar essa oportunidade. Vim trabalhar aqui, porque eu ganhava, tipo, R$600, gastava 500 com a faculdade. 600 reais, gastava quase 500 reais com faculdade. E tinha que pagar a energia da minha casa, porque lá na minha casa era assim, um paga água, um paga luz, e outro ajuda a pagar mercado. Eu e minha irmã, que somos as mais velhas. E aí... eu não tinha dinheiro pra nada, nem pro Xerox, era certinho. Pra van e pra faculdade. Daí eu pensei, cara, preciso arrumar uma oportunidade, assim, pra melhorar a minha vida. Como que eu busco oportunidades? Relacionamento. Aí eu descobri que tinha uma pessoa que trabalhava na recepção, que já tinha feito um curso comigo, que eu ganhei um curso uma vez de vendas, por melhores notas no 2º grau. Fiz amizade com essa menina, descobri que ela trabalhava lá.
E aí ela me contou que quem trabalhava lá tinha bolsa. Eu falei, é isso? Vou trabalhar Vou trabalhar na universidade. Vou trabalhar na universidade. E aí eu fui. E eu sempre fui muito espontânea. E às vezes, nessa época, né, a gente não tem tanta maturidade, então você não tem filtro. Eu fui pra entrevista, era pra ser atendente na biblioteca. E aí eu cheguei dela, qual que é a tua experiência? Falei, olha, eu já trabalhei, dei um resumo, né, do que eu já tinha trabalhado. Trabalho desde os 13 anos fora, até 13 trabalhei em casa. E só que eu não sei nada. Eu não sei nada disso aqui, não sei de livro, não sei nada. Mas eu tô muito disposta a aprender o que precisar aprender dela. Mas o que te trouxe até aqui? Deu a bolsa da faculdade. Aí eu falei... Daí ela, me conta mais. Deu, olha, então, eu trabalho, eu ganho mais que aqui. Porém, quando eu fiz as contas, se eu vier trabalhar aqui e tiver bolsa, me vai sobrar mais salário. Então, eu vou poder, pelo menos, comer dignamente aqui, né? E ter um conforto melhor. Então, eu vim justamente por isso. Eu aprendo muito rápido. Você pode me ensinar. Falei, eu sou boa de relacionamento. Estou muito disposta e você não vai se arrepender de me contratar. E foi num sábado que eu fui, tava chovendo, cheguei lá tudo molhada. Foi o caos, mas deu tempo. E aí... Ela te contratou? Me contratou. Tá vendo? Às vezes, numa entrevista de emprego, você ser honesto vale muito a pena, né? E a gente virou muito amiga. Depois dessa bibliotecária, a gente virou muito amiga, assim. Ela pagava almoço, às vezes, chamava pra tomar café. E eu era muito assim, tipo... não dá, eu não tenho dinheiro. Não, tudo bem, eu pago pra você. Então, obrigada a todas as pessoas que pagou alguma coisa pra mim na vida. E aí, eu ia pra faculdade, deu certo. Então, eu ia de circular. Eu pegava circular às 6h30. Então, eu tinha que acordar às 5h30. Trocar de roupa, tomar banho, aquela coisa e tal. Arrumava tudo correndo, pegava o ônibus... 1 hora de ônibus até chegar em Maringá, andava mais uns 15, 20 minutos até chegar na faculdade, chegava lá às 8. E aí eu saía da faculdade, eu era muito esforçada, eu tenho que reconhecer isso. Eu ganhei uma bolsa como uma das melhores alunas para fazer aula de inglês. Então eu saía da faculdade, fazia aula de inglês, ia para a faculdade, pegava o ônibus, ia para casa e eu chegava em casa 00:30, 1h. Então, caraca, no outro dia, que hora você acordava? 5h30. E nessa fase, eu falava, eu tenho uma vida muito, né? Eu tenho uma vida muito ruim, assim. Porque eu dormia pouco, não tinha financeiramente condição de o pessoal chegar no final da tarde, vamos no bar? Vamos no bar, que jeito, gente? E às vezes eu falava, eu não vou, não tenho dinheiro, né? Não tenho ainda, eu falava. E eu levava marmita, o almoço, então a gente levava ali muito o que tinha em casa, o que sobrava. Minha mãe cozinhava, era muito o que sobrava. E eu olhava para aquilo e falava assim, eu vou viver isso, mas eu não vou ficar nessa vida. Eu vou mudar minha realidade, vai valer a pena. E eu sempre olhando o foco lá na frente. Vou mudar de vida, vou melhorar minha vida, a vida das minhas irmãs. Tipo, eu tinha, né, toda aquela construção, vou mudar minha vida, das minhas irmãs, de todo mundo. E sempre eu sempre fui muito sonhadora em transformar mesmo a realidade onde eu estivesse. E aí, na faculdade, aquela correria, dormi pouco. Eu dormia no ônibus, na onde eu encostava, eu dormia. Eu imagino. Dormia 4 horas, né, à noite, 4, no máximo 5 horas por noite. Então, no ônibus eu ia dormir, eu voltava a dormir. Na hora do almoço eu comia rápido para dormir. Quando não tinha os trabalhos da faculdade para fazer nesse meio tempo, porque eu trabalhava aos sábados também. Mas uma coisa que eu quero registrar, eu não deixei de curtir a juventude, viu? Isso aí. E aí, se formou? E aí, eu na faculdade ainda, eu fiz entrevista, no Sicredi, inclusive. No segundo ano, a galera da minha turma, 60 administradores, começou a ir para tudo para banco. Foi para todos os bancos, assim, tinha alguém fazendo estágio. E aí eu falei, cara, olha isso, vai dar certo, eu vou também. E aí me chamaram, surgiu uma vaga em Mandaguaçu. E aí eu fui pro processo e tal, deu certo. E a hora que ela falou o salário, eu perderia minha bolsa de faculdade. Foi o meu primeira rasteira. Que de olhar e eu voltava assim, sabe? Jogar aquele do pica-pau, você joga o coisinho com a mochilinha nas costas e vai embora. E aí eu tive que falar pra ela, olha, pra mim não dá. Porque o dinheiro que era de bolsa nessa época, nesse ano, eu tava no segundo ano da faculdade, não dava pra pagar. Se eu saísse, eu perderia a bolsa e os meus pais não tinham zero condição.
eu fiquei muito triste, assim, eu fiquei super decepcionada. Porque era um sonho trabalhar no banco. E quando eu consegui uma entrevista, assim, foi surreal. Porque como que eu ia conseguir entrar, né? E aí eu continuei trabalhando lá na faculdade, né? Eu fiz muitas amizades, assim, com várias turmas, como eu trabalhava lá. E sempre fui fácil, assim, logo eu já fico o melhor amigo da pessoa, assim, já. E aí, no outro ano, surgiu a mesma vaga. E eu mandava currículo para todos os bancos. Aí surgiu a mesma vaga, porque a pessoa que entrou de estágio foi efetivada. E aí, eu mandei o currículo e falei, cara, eu vou trabalhar de sábado fazendo unha, cabelo, o que for. E eu vou inteirar esse salário. Se der certo agora, eu vou. E aí, eu fui na entrevista e tudo. E aí, lá fazia as provas e as entrevistas. E você ia pra agência. No ano anterior, eu nem aceitei ir pra agência por conta do valor da bolsa. E aí, eu falei, não, eu vou. Voltei pra casa. E a minha mãe sempre foi muito, assim, mais durona, sabe? Uhum. Tipo, você não tá dando conta? Então arruma mais um trabalho, ela falava, né? Você não dá conta de pagar a energia? Minha mãe era porreta, assim, né? E aí, eu falei, fui pra casa e, assim, eu vou ter uma conversa com os meus pais. Eu vou aceitar esse trabalho, não vai dar pra eu pagar mais a energia de casa e a gente vai ter que arrumar uma solução. E aí, eu cheguei pra conversar com a minha mãe e falei, mãe, então, eu tô em processo de entrevista. Já passei algumas fases e só falta uma fase que eu vou falar com o gerente agora. Se der certo, eu não vou poder mais pagar a conta de luz, que eram R$100. E aí a minha mãe olhou pra mim e falou, filha, vai que a gente vai dar um jeito. Eu, mãe, você tá bem? Falei pra ela, não, vai que a gente vai dar um jeito. Ali eu vi que a minha mãe, tipo, estabeleceu confiança. Uhum. Não, minha filha tá mudando a vida dela e vai. E aí eu fui. E eu coloquei minha melhor roupa. Eu só tinha aquela, mas era a melhor que eu tinha. Eu lembro que eu tava com uma camisa preta. Eu tinha ganhado de alguém, que amarrava aqui. Aí eu botei uma calça jeans. E fui com uma maleta, que era do meu pai, pra igreja. E foi muito engraçado, porque não tinha nada dentro, era só uns papéis. Então eu cheguei lá, né? Eu sabia dar um prato. Cheguei lá e tô esperando o gerente lá, sentadinha com a maleta assim, né? E ele conta essa história, a gente dá risada. Então já ele veio do administrativo em minha direção, com o meu currículo na mão. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você que é a menina ali da Guadiana? O primeiro pensamento, poxa, não vai me contratar. Olha todas as crenças limitantes. Mulher negra, da Guadiana, de onde vem, não vai me contratar. Porque tinha outras pessoas ali já esperando para a entrevista. Mas eu pensei, cara, já tô aqui, o máximo que pode dar é não, eu não vou perder essa chance. Sentei com a maletinha do lado e aí eu fui, assim, muito espontânea, conversamos. E eu falei, cara, você não sabe que é meu sonho trabalhar aqui. Eu vim aqui, eu nem contei pra ele. Eu passava aqui e eu ficava vislumbrando e tal. E aquela conversa foi... E aí ele me ligou, me contratou. Fui contratada. Nossa. Foi surreal, assim. Foi muito louco, assim. Porque eu não tava acreditando. Eu me beliscava, às vezes, assim. E aconteceu uma coisa muito triste nessa semana. Porque a gente morava com o meu avô. Ele tinha amputado as pernas recente. Minha avó tinha morrido fazia 2 anos. E meu avô acabou adoecendo e a gente morava com ele. E aí eu falei, mãe, não conta pro vô. Porque eu vou contar no sábado. Porque eu só conseguia ver ele no sábado. Porque eu saía de madrugada, chegava à noite, ele tava dormindo. E eu e meu avô, a gente tinha muitos bate-papo, assim, né? Ele gostava de umas músicas do Caju e Castanha. Tomava uma pinguinha dele. E eu ficava ali, conversando com ele. No banco, na frente da casa. Um banquinho de madeira. Na casa dele, assim, que a gente foi morar um tempinho lá. E aí meu avô faleceu. Na sexta-noite. Sem você contar. Sem eu contar. E eu fiquei muito triste, porque eu não falei, ninguém conta, porque vai ser surpresa. A gente vai, sábado à tarde, a gente vai conversar, e eu vou contar pra ele e tal. E não era isso que a gente foi fazer sábado à tarde. Mas ele sabe, né? Mas ele sabe. Então, sabe. Foi bem, assim, foi bem chato, assim, pra mim. Triste, né, na verdade. E aí, tudo bem, entrei. Acho que eu pedi uns dias, porque eu participava na faculdade de grupo de pesquisa, então eu tinha pedido uns dias para trabalhar para frente, porque eu ia fazer uma viagem para apresentar um trabalho de pesquisa que eu estava fazendo. E aí, quando eu fui trabalhar, o primeiro dia lá no Sicredi foi muito engraçado, porque eu ia no banheiro, então eu fui, graças a Deus tinha uniforme, né? Porque daí, meu Deus, não tinha nem roupa para ir. E aí tinha uniforme, e aí eu ia no banheiro, eu gritava em silêncio. E eu olhava no espelho e falava, meu Deus, eu tô aqui, eu não acredito. E gritava, muito louco, assim, no banheiro. Assim, gente, silêncio. Já peguei o meu lencinho. E aí, fui trabalhar como estagiária e
assim, muito disposta mesmo. Eu sempre fui muito disposta a aprender ali. Não mal o português, eu falava direito, né? Você fala muito de acordo com o que você convive também. A ambiência é muito importante, né? E aí eu fui trabalhar, e eu trabalhava muito, assim, como estagiária. E foi muito legal que esse gerente, ele dava muitas oportunidades para eu aprender. E eu aprendi e descobri que eu não gostava de administrativo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? A vida inteira sonhando com isso. E agora eu não gosto de fazer isso. O que eu vou fazer? Falei, quero trabalhar na área com atendimento. Aí ele, beleza, tirei o CPA 10, que precisa ter um certificado de Ambima para você trabalhar com a parte de negocial. Fui trabalhar, falei, também não gostei, não é isso, e agora? Falei, meu Deus, será que eu vivi a vida inteira, desde criança, querendo fazer isso? E agora chegou, não é isso que eu quero fazer? O que eu faço, né? Não, vamos lá, preciso manter, estava melhorando a nossa vida. Nesse período, a gente começou a reformar a nossa casa. Então, como a gente começou a ter acesso, meu pai trabalhava... Nesse meu período, meu pai saiu do corte de cana, foi ser tratorista, tirou carteira, virou motorista, ele é motorista até hoje. Uhum. Foi bem legal, assim, porque foi uma mudança, assim, de vida pra radical, nossa família, né? Eu imagino. Aí ele comprou uma Brasília amarela, aí foi nosso primeiro carro, foi uma Brasília. E eu não tinha vergonha, eu aprendi a andar comecei a aprender a dirigir na Brasília, assim. E aí a gente começou a reformar a nossa casa, porque a nossa casa estava caindo em cima da nossa cabeça. Então não estava muito... Não tinha forro, era piso vermelho, eram umas coisas assim. E aí a gente reformou a nossa casa lá da Guadiana, fizemos um muro, porque era cerca de arame, igual faz pra gado. Sim. Era cerca de arame, depois foi balaústa, que o meu avô buscava, assim, nas roças. E depois, nessa época, a gente fez um muro alto. Nossa. Fez uma cobertura bonita, assim, na casa. Fez uma área bem grande, assim. E ficou bem gostosa a casa. Ficou tipo uma casa, assim, de fazenda. Porque daí a minha mãe aumentou a casa. Foi bem legal. E aí, meus pais, assim, ficaram realizados. Era um terreno muito grande. Então, no fundo, meu pai plantava. E ali eu vivi. Eu fiquei morando até 28 anos nessa casa. E no Sicredi, só pra gente encerrar a história do Sicredi, que eu quero saber. Como é que foi? Resume aí essa história do Sicredi. A gente não entrou no nosso tema ainda, no caso. Vamos lá. Vou ter que fazer um podcast. Vamos. E aí, no Sicredi, acontece alguns eventos. E aí o pessoal da área de evento me conheceu. E abriu uma vaga, eles me convidaram pra ir. E aí, era numa área de responsabilidade social, cooperativismo. E aí, ele me explicou que era para dar treinamento para associado, acompanhar a diretoria, fazer uns eventos, não sei o que e tal. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer? Eu vou, só vou. E meu pai mais seguro, né? Filha, você já chegou até aqui. Será que não tá bom? Não é bom você ficar aqui. Meu pai sempre mais assim, né? Com aquele receio de não dar certo se for mandado embora. Eu falei, papai, eu vou, seja o que Deus quiser. Eu fui para Maringá, daí saí de Mandaguaçu, continuei, né, morando em Mandaguaçu, fui trabalhar em Maringá. Tive que comprar um carro, porque daí eu ia viajar, comprei um Palio, e o Palio não tinha ar, não tinha nada, durinho. E eu rodava Maringá, Noroeste e Norte. E era engraçado que quando eu fui fazer, né, você dirige, tem experiência? Dirijo. Mandaguaçu e Maringá, tem que viajar, não tem problema. E a gente vai. E quando eu comecei a conhecer esse outro lado, né, que era uma parte mais de cooperativismo, responsabilidade social, eu falei, foi Deus que me colocou aqui. Era isso. Era isso. E até hoje você tá nessa área no Sicredi. Isso. Há quantos anos você trabalha no Sicredi? 13 anos. Cara, 13 anos trabalhando no Sicredi. Isso. Realizou o seu sonho e por meio desse trabalho você conquistou muitas e muitas outras coisas. Muitas coisas. Aí eu fiz pós-graduação em gestão de negócios, fiz desenvolvimento de competências e lideranças, fiz mestrado em gestão de cooperativas. Hoje eu tô me formando em psicanálise, né? Vou ser psicanalista também. E aí, quando eu caí nessa área, eu me encantei demais, porque a gente, né, era trabalhar com transformação de vida, que era um sonho. Então, isso ficou fácil para eu alcançar alguns outros cargos. Hoje eu sou gestora, eu criei um instituto para o Sicredi, o Instituto Dexis, e eu sou gestora desse instituto no Sicredi. Que legal. E aqui em Londrina, inclusive, a gente tem um Dexis, né? E eu sou super frequentadora. Enfim, muito bom. E daí você tava, então, tranquila, no auge da vida. Isso. Cara, conquistei tudo. Conquistei. Aí, conta
a rasteira que a vida tentou te dar. Tentou. Exato, agora a gente chega no tema. Agora entraremos no nosso tema, no caso, tá? E aí eu tava, então, no auge, né? Trabalhando nessa área. Nessa época eu era assessora. Viajava Paraná, São Paulo, viajava de avião, tava fazendo mestrado, arrumei um namorado, porque eu falei que eu ia casar com 30 anos. Então, minha meta era casar com 30 anos, ter filho com 30. Eu sempre fui muito planejada, vou casar com tantos anos, ter filho com tantos anos, né? A gente acha que a vida é isso, né? Uhum. É importante planejar para você não perder o foco, saber seu objetivo, mas nem sempre a vida vai seguir o que você planejou. E aí eu tava de casamento marcado. Nossa, casei num lugar maravilhoso. Meu Deus, era o sonho. E eu já tinha feito uma viagem para a Europa com uma amiga. Umas coisas assim muito, né, inacessíveis que eu achava. E aí, organizando casamento, viajando assim muito no auge da carreira. Tinha acabado de qualificar. O mestrado para mim foi um período muito difícil. Foi muito tenso. Porque eu não me achava merecedora de estar ali com... Só tinha diretor, presidente, o pessoal tudo assim, eu ali. Falei, mas deu tudo certo. E aí eu, no auge, fui fazer um exame de prevenção, que eu sempre fazia, normal. Eu era corredora de rua, sempre cuidei muito da saúde, de fazer atividade. Com tudo isso, eu dava um jeito de encaixar. E achando que eu tava me cuidando, né? Eu tô fazendo tudo, tô estudando, tô comendo bem, tô trabalhando, tô treinando. E olha aí os excessos. E eu fui fazer um exame. Fiz exame de sangue, colhi o preventivo, fiz ultrassom da mama. E quando eu fui fazer uma endovaginal, uma ultrassom, eu cheguei na sala, tipo, toda feliz. Meus exames já deu, né? Já tinha pego... A gente pega pela internet o resultado dos exames de sangue, tá tudo certo. Só falta isso aqui, da mama ele já tinha feito, tava tudo ok. Vou na ginecologista. Quando ele falou pra mim, Gisele, você já teve alguma íngua na virilha? Eu falei, já, mas foi muito tempo. Tirei, tudo certo. Daí ele falou, volta na sua ginecologista agora, porque você tá com uma linfomegalia pélvica. Daí eu, o que é isso? Doutor dele, não, eu acho melhor você voltar e conversar com a ginecologista. E era do lado, eu só peguei e voltei. Entrei no consultório dela, falei, doutora, tá aqui meus exames. Ela olhou meu preventivo, falou, tá ok. Aí ela falou, Gisele, você tem uns linfonodos, só que tá interno, que virou como se fosse um caroço grande. E ele incha, né, os linfonodos, quando ele inflama, por exemplo, ele tem boa parte do corpo, ele inflama, e aí você tá com gripe, forma uma ínguazinha, só que ela some, e eu tava do lado do ovário. E aí, do lado do ovário direito, ela olhou e pediu uma ressonância, eu fiz a ressonância, tudo muito rápido, e ela não me atendeu, isso foi muito, assim, triste pra mim, porque eu cheguei, tudo muito novo, e ela deixou com a secretária um contato, e falou, entra em contato com esse médico urgente, é um oncologista. Tipo, não conversou comigo ali depois. Ela só olhou o resultado. Eu achei, assim, bem cruel nessa... Não vamos citar, não, mas eu achei meio cruel, mas ao mesmo tempo, assim, super... de entender já a situação e desse encaminhamento rápido, isso foi bem importante. E aí eu fui... E eu bem tranquila, marquei um oncologista que a doutora indicou, e eu bem tranquila. Eu chegava lá no trabalho com os meus amigos. Então, eu marquei um oncologista, né? Daí a pessoa, o quê? Como assim? Deu? Não, só tô com um nódulozinho, mas minha irmã já teve, né, também. Já tirou até metade do ovário e tem filhos, tá tudo certo. Porque minha preocupação era do lado do ovário direito. Tem que tirar o ovário e tal. Aí eu fui, daí eles, Gisele, vamos fazer uma outra ressonância do tórax pra ver. E eu percebia que o médico me olhava com uma cara de dó, porque eu tinha 30 anos, ele olhava, e eu sempre muito agitada. Ai, doutor, então eu preciso fazer logo, porque eu tenho uns compromissos, eu tô fazendo mestrado, tô organizando meu casamento, um monte de coisa, vamos marcar mais rápido possível, assim, né, de fazer essa cirurgia logo pra tirar esse nódulo e tal. E aí, em 20 dias, eu tava fazendo a cirurgia, depois disso. E aí, o dia que eu voltei pra pegar biópsia, isso foi tenso, assim, parece novela. Quando eu vou contar minha história, eu falo, você vai acreditar? Porque acontece umas coisas muito doidas, assim, né? O meu sogro, ele passava por um câncer. E era um câncer terminal. E aí, o dia que eu fui... O meu sogro faleceu, dia 5 de julho de 2018. E aí, eu fui no velório do meu sogro. Saí pra ir no médico. Pegar resultado de biópsia no oncologista. Foi a primeira vez que caiu a ficha. Eu posso estar com câncer e a minha vida acabar. O meu sogro tinha descoberto há 4 meses o câncer. Nossa. E aí foi a primeira vez, assim, que eu tive um baque. Mas tá tudo bem, o que eu posso fazer, né? Foi o primeiro baque, assim. Foi a primeira vez que eu acho que eu chorei com medo. Foi esse dia.
E aí eu fui, cheguei lá, ele falou, Gisele, a sua biópsia deu inconclusiva, a gente vai precisar fazer um outro exame mais apurado, um imunohistoquímico e tal. Ele falou, a princípio você tinha uma endometriose, que eu já aproveitei, já na cirurgia eu já tirei. Aí tudo bem, aí daqui 10 dias você volta. E aí eu fiquei um pouco aflita, mas cara, o que eu posso fazer? Eu não posso controlar isso. Continuei, aí eu pedi pro meu gestor na época para ficar de atestado, porque até para fazer companhia pro meu esposo, porque o pai tinha acabado de falecer. E aí chegou o exame. E eu fui, foi minha mãe e meu esposo. E eu levantei para ir. E eu falei, vocês não vão. Sempre a mulher, né, forte. Vocês não vão, vocês vão ficar aqui. Eu vou lá pegar o resultado. Eles, tá bom. Quando eu cheguei na porta e entrei, eles já entraram junto. Minha mãe sentou aqui, assim, do lado. E o meu esposo do meu lado. E minha mãe ali na cadeira. Aí o médico olhou, ele falou, Gisele, você viu o exame? Aí eu vi, doutor, mas era tão leiga nessas coisas de medicina que eu nem me atentei o que era. Aí ele virou pra mim e falou, Gisele, você tem um câncer. Aí aquilo assim, eu fiquei assim. Não chorei, não falei nada. Daí minha mãe, eu olhei pra minha mãe, assim, eu fiquei muito preocupada com a minha mãe, porque eu perdi 3 tios com câncer, tinha acabado de perder o sogro. E a minha mãe do lado só escorreu a lágrima. E aí eu olhei pro meu marido, ele segurando a minha mão, ele, doutor, e o que a gente faz? E meu marido, ele é muito calmo, assim, dele. O que a gente tem que fazer? Fala como que a gente faz e tal. Ele falou, olha, eu vou te indicar um outro profissional para tratar a Gisele. E pede para... Se você tiver condição, você pede para congelar óvulos, porque o tratamento de quimioterapia, ele traz 50% de chance de você ficar infértil. E a radioterapia, né, se puder evitar, porque vai radiar em cima do seu ovário. Você não teve o ovário prejudicado na sua cirurgia, então eu consegui salvar. E aí, agora você precisa procurar um outro médico. Daí a gente saiu de lá, a primeira coisa que veio na minha cabeça, minha mãe, quem tem um câncer, morre. A outra crença limitante, né? E aí eu saí de lá e minha mãe... E ela não falou isso, eu só lembrava dela falando isso. Seu tio tá com câncer. Mas é um câncer maligno, né? Um câncer, normalmente, ele sempre é maligno. Mas é no senso comum. E aí a gente saiu de lá, minha mãe segurando meu braço e falou, você não vai casar. Você vai se tratar, a gente vai cuidar de você. E não sei o quê. Ela toda apavorada. Eu, mãe, tá tudo bem, calma. E aí o meu noivo olhou pra ela e falou assim, sogra, calma, a gente... né? Vamos buscar todas as possibilidades. A gente não tá morrendo. Calma, ela tá bem. E eu estava assim, bem, assim, fisicamente, né? E eu entrei no carro, fiquei. Daí eu tava indo no caminho, mandei mensagem pro meu gestor, falei, reúne aqui porque eu tenho que dar uma notícia. Mandei mensagem pro diretor da empresa, reúne que eu tenho que conversar com você. E a minha irmã mandou mensagem, minha irmã, ela é muito ligada a mim. A minha irmã, nós temos 1 ano e pouquinho de diferença. E minha irmã tinha filhas gêmeas. Como que você tá? Minha irmã tava grávida. Como que você tá? Já saiu o resultado. Daí eu mandei, ô irmã, tá tudo bem, estou com câncer. Daí ela, ai menina, larga de ser tonta, sua besta. Eu, tô falando sério? Aí eu mandei, é sério. Dela, ai... Tipo, você lidou com uma certa até frieza naquele momento em relação à doença. Sim. Quando que caiu sua ficha de que as coisas não estavam sob controle? Nessa hora, né, que ele falou, Gisele, agora você precisa se cuidar. Vai ter que parar um pouco a vida, dar uma acalmada. Eu saí dali e falei, cara, eu sempre fui uma menina feliz por tudo que eu já passei. Eu sempre fui muito alegre, sempre aproveitei as oportunidades. Falei, posso até morrer de câncer. Não sei quanto tempo eu vou viver. Foi um dos primeiros pensamentos. Não sei se eu vou viver 3 meses, como meu sogro, 3, 4 meses, 3 anos, 10 anos. Mas peraí, quem sabe? Alguém sabe quando vai morrer? Não. Então, eu vou ter uma vida feliz, independente do que for vir. Porque eu sabia que estava por vir, porque eu tinha acabado de passar, né? Com meu sogro. Quimioterapia, radioterapia ali, né? E aí, eu falei, é isso. Vamos ver o que dá pra fazer. E aí você enfrentou de frente a doença? De frente. Falei, cara... Fez todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia. E aí, nesse meio tempo, eu descobri algo que foi o que mais me abalou. Quando eu fui congelar óvulo, eu descobri que eu tinha um problema com fertilidade. Então, eu já tinha uma ovulação como uma mulher mais velha. E eu iria ter uma menopausa com 40 anos, 42 anos, nos exames. Mas mesmo assim, a chance de eu engravidar com óvulo congelado era tipo 20%. Falei, mas é o que tem. Então vamos congelar. Congelei, fui pra quimioterapia. E aí já joguei nas redes sociais e falei, vamos desmistificar isso aqui. É difícil, mas vamos levar com leveza, vamos compartilhar.
E o mais ruim de passar pelo câncer, claro, o tratamento, quem teve sabe, ou quem passou com alguém da família sabe que não é fácil. Todo mundo adoece na família. Todo mundo, se não souber lidar, também adoece. Inclusive, meus pais envelheceram fisicamente, né? Nesse período. E aí, eu saía na rua, né? Caminhar de lenço, porque o câncer é isso, né? O tratamento, ele mata células rápidas, que crescem de crescimento rápido, que perde cabelo, tudo mais. Eu saía na rua, correr, caminhar, quando podia. E as pessoas ficavam me olhando, nossa, tadinha. E esse é o olhar, gente, juro, eu odiava que as pessoas tinham pena de mim. Eu lembrava toda a minha infância, as pessoas, tadinha, né? Lá da Guadiana, mulher preta, vai ser isso, assim, sabe? Então isso parece que me condenava para algo não bom, desde a infância. Então esse era um olhar que eu odeio, que as pessoas tinha por mim ali de pena, porque penalizar o outro, você tornar ele inferior. Então isso era muito ruim. E aí, o meu tratamento previsto era fazer quimioterapia e imunoterapia. Fui e continuei organizando casamento. Tranquei mestrado e continuei trabalhando. Então, a primeira semana eu tomava remédio, fazia quimioterapia na veia. Então, eu fazia quimioterapia e passava 3 dias, me derrubava. Então, eu ficava de cama mesmo por, 5 dias. E depois, os outros dias, vida que segue normal. Uma semana eu não podia sair de casa, estar em um local fechado, essas coisas e tal. E vida que segue. Terminou, continuei organizando casamento, trabalhando do jeito que dava, recebia visita quando podia. E naquele momento também decidi, é o meu momento. Eu respeitava muito, assim, os meus sentimentos, já que eu não estava bem, de me resguardar. Então, eu era bem tranquila com isso. E às vezes a minha irmã se incomodava, porque ela falava, irmã, você tá bem? Eu tô bem, tá tudo bem. Quando eu não tô bem, eu falo, não tenho problema com isso. E aí, terminou o tratamento, casamento, terminou o tratamento, ia terminar em janeiro. Meu casamento era em março de 2019. Na verdade, meu casamento no civil foi em setembro do ano anterior, porque já estava previsto ali. E aí foi o terceiro baque, porque o meu tratamento não curou o meu câncer. E aí nós fomos para radioterapia. Quando eu fui para radioterapia, a doutora prescreveu rádio tal, e aí fui procurar alguns lugares. Quando eu fui procurar esses lugares, teve algumas divergências do tipo de rádio que eu teria que fazer. Então, eu fui em São Paulo, Curitiba e Maringá. E aí, o primeiro médico sugeriu uma, o segundo sugeriu outra e o terceiro sugeriu a do segundo. E aí, ele falou, Gisele, tem um risco, né, o ovário provavelmente você vai perder, porque a gente vai fazer rádio em cima, e tem alguns riscos dos órgãos que tá perto, no caso, o útero. Bexiga, intestino, então tudo porque poderia pegar ali a rádio. E quando ele faz isso, eu desesperei, porque meu Deus, vou perder o útero, eu já não, né, já tenho a probabilidade pequena de engravidar e vou perder o útero. Porque eu falava, se eu perder o ovário, então eu faço uma fertilização, então tudo tinha solução. E aí eu fui para Curitiba, fiquei sozinha por um mês lá, meu final de semana eu vinha para casa. Então, não tinha como minha mãe ir comigo, porque minhas sobrinhas tinham acabado de nascer gêmeas. Meu pai trabalhava, meu esposo tinha que trabalhar. Nem todo mundo pode parar a vida para viver. Eles apoiavam muito, é muito importante a rede de apoio. E eles me apoiavam muito. Só que eu tinha que botar a minha malinha e salvar a minha vida. E eu falava pro doutor, por favor, salva o meu útero, eu quero muito ser mãe. E aí ele falava, Gisele, precisa salvar a sua vida. Primeiro objetivo nosso é salvar a sua vida. A gente vai fazer o que a gente puder, mas é o segundo objetivo. Primeiro, você tem que estar viva para ser mãe. E foi. E aí, fiquei fevereiro todo fazendo tratamento de rádio. Tinha muitas reações, cansaço e tal. Voltei para casa em março, começo de março. Casamento foi dia 30 de... Casou? Casei, mulher. Casei. Caraca! Sério, gente, vocês estão vendo, né? E aí, você casou. Casei. E aí, quando você descobriu que você estava livre do câncer? Eu descobri em agosto do mesmo ano. Porque aí aconteceu o casamento, a gente foi pra Europa. Então, aí... Voltei pro médico, aí descobriu que eu tava com um probleminha assim no timo, que fica aqui. E aí tinha 2 opções. Ou você faz uma cirurgia pra gente fazer uma biópsia, ou você espera mais um tempo, que pode ser apenas reação da quimio e da rádio, né? E aí eu esperei, na paciência. Falei, não vou me submeter à cirurgia, porque a chance era muito pequena de ser, né, uma metástase ali.
E aí eu esperei, fiz o exame e aí tava lá, bonitinho. Aparentemente o meu útero estava ali, bonito. E aí eu perdi a funcionalidade do ovário direito, nessa época. E aí passou 2 meses disso, entrei em remissão. Aí eu entrei em remissão, em agosto de 2019. Então, o seu tratamento de câncer durou 1 ano e… 1 ano. 1 ano. 1 ano de tratamento, praticamente. E aí, em agosto, eu entrei em remissão, aquela alegria, a gente comemorou, tudo feliz. E aí, eu, casada, tudo certo. Não vou mais me cuidar, não tenho ovário, vou ter menopausa precoce, então não vou engravidar. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Passou 2 meses, a Gisele descobriu a gravidez. A minha primeira gravidez. E aí, foi assim, surreal. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Assim, foi uma coisa… Nossa, foi muito maravilhoso. Foi muito louco, assim. E aí, passou 10 dias que eu descobri. A gente conta pra família, pra todo mundo. Porque todo mundo tava esperando isso, né? Sabia ali do sonho de ser mãe. E o meu esposo, ele muito querendo ser pai também. Aquela coisa. E aí, eu comecei a perder o bebê. E eu acho que foi uma das piores experiências da minha vida, né? Tive que fazer curetagem, tudo aquilo, toda essa questão. E aí, passou 3 meses, eu engravidei de novo. Perdi de novo. Passou 3 meses, eu engravidei de novo. Perdi de novo. E aí, foquei em ser mãe. Né? Nessa época, eu fazia os acompanhamentos por conta da remissão. Eu ainda estou em remissão, vou sair ano que vem. Tive algumas sequelas, né? Por conta do tratamento. Tive um problema de estômago que eu tive que cuidar para não virar uma metástase. Tive um problema do coração, que foi uma reação mais aguda. Foi uns 2, 3 anos para normalizar. Desenvolvi uma tendinite de quadril, coisinhas básicas. Mas estamos aí, a gente muda as atividades e tá tudo certo. E aí eu fui tentar… fui num médico sugerido por uma amiga minha. Aqui de Londrina, inclusive, maravilhosa, Carla Sonota. E ela, Gi, vai lá, por favor. Porque a médica que eu estava, ela já tinha, Gisele, não adianta. Você tá muito abalada psicologicamente. E realmente eu estava. 3 gestações, 3 gestações. né? 3 filhos que você perdeu. E às vezes as pessoas não valorizam muito, né? Essas perdas gestacionais. Ah, tava no comecinho. Gente, pra mulher não é isso, né? Não é. Você perdeu um filho. Independente do momento, né? Sim. E era o sonho, né? Você vê seu sonho indo embora. Parece que você viveu tudo aquilo e… Não… Sim. E aí eu fui nesse médico. Vamos fazer… Aí ele fez os exames e falou, Gisele, não dá mais pra tirar óvulo. Porque antes de eu ir nesse médico, eu voltei lá pra tentar fazer fertilização. E ele falou que a chance de eu fertilizar era muito pequena de dar certo. Porque tem o processo. E aí, essa minha amiga vai nesse doutor. Daí eu fui nesse médico indicado. Fez os exames e falou, Gisele… E eu, doutor, vamos tentar coletar mais alguns. A gente coleta um por um. E Gisele, não dá. Se a gente mexer, é perigoso você já não produzir mais, né? Aí, vamos tentar a indução de óvulo. Tentei 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6. Eu estava acabada psicologicamente. Eu não aguentava mais. E aí eu falei, cara, quer saber? Chega. Falei pro meu marido, vamos focar em outra coisa, tá bom. A gente é um casal feliz. Vamos agradecer por tudo que a gente tem, por tudo que a gente conquistou, né? De família, de amigos, de as pessoas à nossa volta tá com saúde e tal. Vamos focar em outra coisa? Daí meu marido, vamos. Eu quero fazer gastronomia. Meu marido é comissário de voo. Eu vou fazer gastronomia. Então vai. E eu vou fazer psicanálise. Então vai. E aí foi ele fazer coisas assim, muito rápidas, gente. É um casal que decide e pronto. E aí ele foi, eu fui. Aí era a pandemia. Eu perdi 2 gestações na pandemia. E aí falei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma ação solidária. Meu aniversário tá chegando, era perto… Meu aniversário é dia 2 de abril, perto da Páscoa, né? Semana Santa. Fazer ter um monte de amigos, vou fazer uma ação solidária. Vou lá na Guadiana, vou distribuir uma cesta básica, umas coisas para as crianças, umas coisas assim. Vamos fazer? Vamos. Chamei uns amigos, vamos. Aí fiz um sorteio. Nessa época eu tinha uma loja online de roupa, peguei uma roupa, minha irmã é confeiteira, minha irmã doou uma cesta de chocolate, porque era Páscoa, com bolo, umas coisas assim. E começamos a arrecadar. Nessa época. Fizemos 60 cesta básica. E eu, no dia do meu aniversário, de 2021, eu e meu marido pegamos uma caminhonete de uma tia dele emprestada e a gente foi, deu uma reportagem de TV. Foi muito engraçado e há muito tempo muito triste. Porque eu voltei lá para aquela realidade que realmente eu vivia e que às vezes a minha mãe
Quando eu cheguei pra contar pra minha mãe falava assim, filha, mas as pessoas ainda vivem assim? Eu, mãe, nem todo mundo, né, mudou essa realidade. E quando eu entregava uma cesta pra pessoa, eu fiquei o dia inteiro carregando cesta básica, entregando pras pessoas. E aí, o dia inteiro ali, eu chegava, as pessoas ficavam assim tão felizes, parece que era algo muito grandioso. E foi aquele dia assim, cansativo, mas assim, né, obrigada, né, por tudo que eu tenho. E obrigada por fazer, olhar, né, pro outro. Porque muitas vezes a gente sai daquela situação e esquece. Exato. Sim. E aí meu marido ele ficou muito comovido, comprou um monte de chocolate. Outro dia a gente foi fazer daí ação de Páscoa. As crianças corriam atrás por causa do chocolate. Parece que eu me via correndo, assim, né, quando passava alguém dando algumas coisas. E aí passou. Daí no outro final de semana, aniversário da minha irmã, que é perto e tal, passou. E aí chegou o dia, eu não tava ali perto da menstruação. Falei, devo estar entrando na menopausa, sei lá o que aconteceu e tal. Falei, vou comprar um teste. Fiz um teste. Grávida. Aí eu falei, meu Deus. Eu já comecei a chorar, porque eu falei, vou perder. 4ª gestação, vou perder o bebê. E aí eu contei pro meu marido, e ele não tava, ele tava em viagem, a gente só chorava no telefone, não vamos contar pra ninguém. Então foi muito tenso aqueles dias ali, de muito sofrimento, porque dava no máximo 10 dias eu começava a perder, 15. E aí o médico, faz isso, vamos suplementar seu corpo e tudo mais, e não sei o quê. E aí a gente fez a suplementação. Ele vem aqui semana que vem, que a gente vai fazer uma ultrassom. Aí eu lá sentadinha assim, sabe? Com os pezinhos e tal, balançando pra entrar na sala logo, que eu queria fazer essa ultrassom pra ver se o bebê formou, o que aconteceu, como que tava, quantas semanas, porque, né? Daí cheguei na ultrassom, deitei e tô lá, esperando ele. Tô esperando, aí ele veio, colocou, juro, 3 segundos o meu pensamento. Quando ele colocou o ultrassom, normalmente você vê o saco gestacional com um grãozinho. Uhum. O saco gestacional tava esquisito. Ele não tava redondinho. E tinha mais alguma coisa que tava diferente. Naqueles 3 segundos, tô com câncer no útero. Vou perder meu bebê. Aí ele, Gisele, você tá grávida de gêmeos. O mundo parou. Daí eu, doutor, você tá doido? Daí ele... Pode ser mais, porque ainda, né, não formou embrião, daí pode se dividir. É uma gravidez bivitelina. Daí Aí eu entrei em desespero, né? Agora eu vou perder 2. E aí fui, liguei pro meu marido, porque ele não tava. Seu marido não tava viajando. Tava viajando, não tinha como remarcar, né? Porque por conta que é o trabalho dele, é isso. E aí fui embora, assim, muito desesperada, não podia contar pra ninguém. Só contei pra ele. Só mandei assim, amor, vamos ter que comprar fralda dobrada. Ele é gêmeos, dele já começou a chorar, me ligando, que ele tinha que pegar o voo, aquela coisa toda. E aí eu já fui pro hospital, porque daí o médico já pediu pra suplementar. E aí eu já saí dali, assim, eu não podia contar pra ninguém, não podia falar e guardar aquilo pra mim. Aquela coisa, pandemias, eu também não podia sair. 2021. E aí foi. No meio disso, eu descobri que eu tinha trombofilia, depois tive diabetes gestacional. E aí tive uma gravidez de alto risco, fiquei em casa, deitada, não podia se mexer muito, tive que fazer alguns procedimentos e tudo. E aí, eu passei mal no dia 4 de outubro, há 2 anos atrás. Passei mal, pressão subiu, fui, medicou. Aí me medicou, controlou a pressão. Aí fui mais uma vez na farmácia, fui para o hospital o primeiro dia, na segunda eu fui para a farmácia. E aí no dia 9 de outubro de 2021, eu fui para o hospital com a pressão alta. Quantas semanas? Estava de 30 semanas. 30 gente, semanas. 30 semanas. É arriscado o negócio, muito arriscado, né? Porque o bebê ainda não se formou ali completamente. O pulmão não tá maturado ainda, né? Tinha tomado, acho que, primeira dose. Primeira dose só de surfactante, que é uma coisa pra, né? Não de surfactante, mas de corticoide, né? Pra poder maturar mais rápido esse pulmãozinho do bebê. Isso. E aí? Aí a previsão era para nascer a partir de 34 semanas. E aí eu comecei a medicar, era um sábado, meu esposo também, ele dá aula, ele é professor e coordenador de uma escola, e ele foi dar aula e me deixou no hospital. Eu não, semana passada eu tava aqui, foi rápido, assim, 2 horinhas, já fico boa, vou para cá, pego um Uber, vou para casa.
E aí, passou 1 hora, a dor só aumentando, só aumentando, só aumentando. E eu, meu Deus, vou morrer, tô com muita dor. E aí, a médica veio e falou, Gisele, precisamos ligar pro seu médico. Aí, ligava o meu médico, não atendia. Liga pro seu esposo, pede pra eles trazerem o exame, seus exames agora. Mas meu marido tá dando aula. Aí, a gente precisa dos seus exames aqui, você não tá entendendo. Possivelmente, a gente vai ter que fazer o seu parto. Daí eu, meu Deus. E eu tinha feito ultrassom, as meninas... Gente, é uma vida de pouca emoção, é bobagem. É uma vida cheia de emoções. Meu Deus! Foi muito louco esse dia. E aí, o meu médico não estava na cidade. A gente tinha feito ultrassom, elas estavam com tamanho de 27 semanas. As meninas, peso, tamanho. E aí, ele indicou uma médica. Essa médica veio. Quando ela chegou, ela olhou assim, olhou os exames, olhou pro meu marido e falou, ó, sua mulher tá com pré-eclâmpsia e síndrome de HELP. A gente precisa fazer essa cirurgia dela agora ou a gente vai perder ela. Acho que foi a 3ª vez que eu quase morri nesses 5 anos. Jesus amado! Aí, ela já preparou e eu tomava a injeção por conta da trombofilia, tinha que esperar um período para fazer a cirurgia, para não dar... Para não sangrar muito, Isso, né? Uhum. E aí, ela conversou com anestesista, arrumaram a sala e aí autorizaram fazer a cirurgia sem anestesia geral. Fazer a RAC. Não sabia se o meu esposo ia entrar, não ia. Teve que assinar papel de risco de vida. E eu, doutora, salva minhas filhas, por favor. Daí ela, Gisele, a prioridade nesse momento é a mãe. E eu chorava pelo meu marido, pelo amor de Deus. Tem que salvar, não tem problema, eu morrer. Eu vou ter alguma coisa minha aqui, né? E aí, fui, assim, muito desesperada. Porque, né, a doutora falou, ó, você tem uma gravidez de 30 semanas. Elas estão com tamanho de 27. É gemelar. Então, a gente não sabe como vai vir, se elas vão crescer com sequela. O que elas vão ter, a gente não sabe. Então, a gente precisa urgentemente salvar a sua vida agora. E eu, de novo, salvar minha vida, né? E aí fui pro centro cirúrgico, nasceu Vitória, minha primeira filha, ali 8h55, do dia 9 de outubro. Então, hoje é aniversário dela, estou fazendo 2 aninhos. Gente, nós estamos gravando esse episódio dia 9 de outubro, hoje 2 anos. Ou seja, elas estão aqui, já deu spoiler. Já deu spoiler, verdade. Até a surpresa, mas tudo bem. E aí a Vitória sai... Mãe, dá um cheiro que vai. Foi pra UTI já. Valentina não me trouxeram. Eu fiquei muito ali agitada. Doutora, calma. A gente teve que levar embrulho ali num... Tipo um alumínio, uma coisa assim pra não perder temperatura. Eu não vi a Valentina. E aí eu voltei pro quarto pra tomar o remédio pra regularizar. Não sabia como eu ia sair, se ia ter que UTI, essas coisas. Não precisei. Fiquei tomando o remédio por 24 horas para normalizar a pressão, restabelecer. E aí eu fui ver a Valentina. Quando eu entrei naquela sala de UTI, na cadeira de rodas, e aqueles aparelhos... Tem todos os barulhos, assim, cada um, depois eu sabia do que era. Quando eu cheguei, fica um bebezinho em cada incubadora. Aí tava lá, né? Gêmea 1 e gêmea 2. Fui lá, vi a gêmea 1, que era a Vitória. Ela era muito pequena, ela nasceu com 1,3 kg. E a Valentina com 1 kg. Quando eu vi a Valentina, eu pedi pra sair na hora. Eu falei, ela não vai resistir. Ela é muito pequena. E ela era muito pequena mesmo. Ela parecia uma pombinha, assim, ó. De tão pequena, assim, peladinha ali. Não tinha bumbum. Não tinha, assim, muito corinho e osso. E aí, eu saí, eu não consegui ficar. Eu saí, era perto, né desses dias, já era acho que perto do Dia das Crianças. Nesse dia 11, né, que eu fui conseguir ver ela quase 2 dias depois, 1 dia e meio depois. E aí eu fui pro quarto, assim, chorei muito, pedi muito pra Deus pra salvar elas, aquela coisa e tal. E na UTI você sempre tem você só sabe notícias médicas uma vez por dia. E aí era até o outro dia, eu ia ter que esperar pra saber do quadro delas, que era o Dia das Crianças. Aí eu cheguei, elas estavam de mini, assim, né? Com a roupinha, eu tenho essa roupinha de mini, assim. E aí fiquei, assim, um pouco mais tranquila. Aí a médica veio, não tinha conversado, só meu marido. Ela olhou pra mim e falou, Gisele, o que você tá entendendo disso aqui? Daí eu, doutora, não sei de nada. Daí o meu marido, muito otimista. Doutora, tô entendendo que tá tudo bem, a gente tá terminando ali, elas estão bem, é só porque elas nasceram antes. Daí a primeira coisa que ela olhou pra nós e falou,
Se elas estão numa UTI é porque não tá bem. Ali foi um baque, assim. Eu não sentei porque eu já estava sentada. E ela falou... tem algumas... A gente não sabe como vai ser. Na UTI, a cada hora é uma notícia diferente. Tem alguns agravantes. Você teve uma gravidez de 30 semanas. Elas tinham peso de 27 semanas e é gemelar. Então, isso tudo são pontos extremamente negativos. Porém, tem um ponto positivo. Que são 2 meninas e o índice de mortalidade, de viver das meninas são maiores. O índice de mortalidade nos bebês é dos meninos, dos homens. Então começa a força da mulher aí, né? Nossa! E aí foi 32 dias. 32 dias de UTI. De UTI. E agora eu quero mostrar aqui neste telão. Eu não sei se a gente vai ter... Mas eu vou deixar aqui pra quem tá assistindo gravado, tá? A Valentina e a Vitória. Gente, olha só. 2 bebês que hoje estão fazendo 2 aninhos. Cheia de vida, né? As duas são cheias de vida, de saúde. E isso tudo porque elas têm uma mãe que tem uma força... eu fico até emocionada. Que tem uma força... Cara, eu não sei se eu já vi essa força na vida, assim, sabe? Eu queria encerrar esse podcast porque a gente já passou do horário. Daria pra ficar aqui ouvindo a história da Gisele horas e horas e horas. Mas assim, eu queria encerrar falando, Gisele, que força. Que mais e mais e mais mulheres e crianças e adolescentes e pessoas pretas, pessoas pobres, mulheres com câncer possam te ouvir. Que você permaneça nesse caminho. E eu queria que você encerrasse esse momento deixando uma mensagem. Bom, a mensagem que eu gostaria muito de deixar é para todas as mulheres que cuidem de você primeiro. Olhem para você, que a gente só consegue cuidar do outro quando a gente se cuida e quando a gente tá bem. Toda a minha vida, toda a minha história, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, pela pessoa que eu sou hoje. E o mínimo que eu posso fazer é ser, sim, uma referência para minhas irmãs, para qualquer mulher que seja. E poder dar um pouquinho da contribuição, de conhecimento, daquilo que eu tenho. Mesmo que eu toque, Leila, uma vida, né? Hoje eu sou palestrante, eu falo sobre esse tema, falo sobre liderança e... posicionamento feminino, empreendedorismo. Mas tudo isso que eu venho falando é para devolver um pouquinho de todas as coisas boas que a vida me proporcionou durante todo esse tempo. E a mensagem assim, final para a mulher é: mulher, se ame, se cuide. Você só consegue cuidar do outro quando você cuida de você. Se priorize mesmo, não tenha medo mesmo de se amar. Então, eu tive muito medo de ser palestrante por toda a história, por todo o contexto. Mas hoje, quando eu olho que se eu falar com 10 mil mulheres e uma for lá, aproveitando, né, falando sobre esse tema, e ela for lá fazer um diagnóstico, né, fazer um exame preventivo, já valeu todo o meu esforço. Qualquer coisa que eu faço, de eu levantar hoje às 5 horas para vir aqui, então já valeu. Se uma mulher se cuidar, se olhar para ela, se eu conseguir tocar pelo menos uma vida, eu já cumpri o meu propósito. Então, sou muito grata a você por esse momento. Sou uma fã sua. Eu que agradeço. Eu já conheci toda a sua história porque eu fucei no Instagram e fiquei apaixonada. Então, só gratidão mesmo pela sua vida também. Amém. Obrigada. Mulheres, se cuidem. Aproveitem esse mês de outubro, que é o mês do câncer, destinado ao câncer de mama, mas que você possa se cuidar, fazer o autoexame, ir ao médico, olhar para você também, porque como a Gisele disse, a gente precisa estar bem para cuidar dos nossos. Queria agradecer, Gisele. Obrigada mesmo. Queria agradecer ao For You Studio, queria agradecer ao nosso intérprete de Libras, o Gabriel, toda a equipe do Leila Donária. E se você quiser ser um patrocinador desse podcast, entre em contato com a gente. Muito, muito, muito obrigada.